A sua pergunta. Ela de óculos. Não, o óculos dele é assim. Vamos ler o versículo de número 2 em diante. Quem comprou, diga amém. Amém. Escrito está: Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Neste momento, eu gostaria que os irmãos não conversassem, procurassem ser bem rápido aqui na palavra, até porque o tempo já foi. Mas antes eu quero agradecer ao pastor André. Quem é o pastor André? Deus abençoe, meu pastor, confiar a tribuna, tá bom? Também a diaconisa Mônica, Deus abençoe. Ao apóstolo Carlos, que me convidou para estar aqui hoje. Quero agradecer ao meu pastor que me recebeu. Deus abençoe tua vida poderosamente. Louvar a Deus pela vida do cantor, que quando eu cheguei estava louvando. Eu louvo muito, Deus é na tua vida, continue assim. Que a glória seja para Deus. Agradecer a minha esposa que está comigo, ao meu co-pastor ali, presbítero Ronaldo, e a diaconisa Gerlânia, sua esposa. Louvar a Deus pelos apóstolos que estão na casa, pastores, evangelistas, membros e a todos os irmãos. Muito obrigado pela sua presença. Também quero dizer para os irmãos que a minha garganta está muito fraca. Então você me ajuda aí a pregar. Aleluia! E a gente prega todo dia, está pregando, chega uma hora que a gente não aguenta mais, né? Essa palavra a qual eu li com os irmãos, uma palavra muito conhecida, nos fala sobre o milagre que aconteceu na vida de uma mulher. E como aqui hoje é o encontro de vasos, fui convidado para ministrar em encontro de vasos. Nós vamos falar um pouco sobre vasos. Acredito que todos aqui são vasos. E Deus usa os vasos. Deus usa os vasos. A Bíblia diz que certo dia a mulher de um dos filhos do profeta chegou a Eliseu e disse: o meu marido era teu servo e ele morreu. E agora vem o credor tirar os meus 2 filhos para serem servos, porque o meu marido deixou uma dívida. Veja bem, dívida. Hoje em dia está difícil alguém que não tenha dívida, né? Mas se por acaso alguém morrer, ninguém vai lá na sua casa para tirar os seus filhos. Mas naquela época foi. Só que a mulher, eu vou pregar bem assim devagarinho, tá? Aquela mulher, ela tinha aonde recorrer. E ela foi aonde? O profeta Eliseu. E agora o profeta diz para ela assim: me declara o que você tem na sua casa. Se você olhar bem essa palavra, a palavra vai dizer que a primeira resposta que essa mulher dá ao profeta é: a tua serva não tem nada. Essa é a primeira resposta. A tua serva não tem nada. Porém, ela disse: se não, uma botija de azeite. Agora você consegue entender que profeta que é profeta, com pouca coisa que ele falar, acontece um milagre. Hoje em dia não se vê mais profetas assim. Hoje em dia você vê muitas pessoas dizendo que é profeta, que é profetisa, que é homem de Deus, que é mulher de Deus. Porém a vida dele não está uma vida regalada com Deus. Uma vida, vivendo uma vida lavanteira, uma vida de qualquer maneira. É desta maneira. E quando a pessoa vive uma vida de qualquer maneira, tudo que ele fala nada se cumpre. Sabe por quê?
Porque Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aleluia. Deus ele fala na boca de quem quer que Ele fala. Ele diz a sua palavra: eu pego as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Eu pego aquele que não é para confundir o que é. Para que ninguém se glorie diante de mim. E você vê bem uma coisa, que aquele profeta ele falou poucas coisas para ela. Ele falou: olha, com esse pouquinho de azeite que você tem na sua casa vai acontecer um milagre. Peça vasilhas emprestadas aos teus vizinhos. Aleluia, Deus. Entenda bem uma coisa. Quando eu começo a ler este texto, eu encontro aí um homem dizimista na casa do Senhor. Quem era ele? Esse que faleceu, esse que morreu. Dizimista. Além do mais, eu vejo ele um servo. Porque se ele não fosse um servo temente a Deus e não fizesse o que o seu Senhor queria, ela não teria como ir até Eliseu e cobrar desta forma: meu marido teu servo. Depois, quando o profeta fala para ela fazer algumas coisas, eu encontro aí uma mulher com muitas amizades. Porque ele diz para ela: olha, pede vasilha para os teus vizinhos, mas não pede poucas, pede muitas. Vocês já imaginaram se ela fosse um desses crentes que tem hoje em dia, que vive inventando conversa para todo lado, que vive com fofoca, que vive provocando crente? Você já imaginou se ela fosse essas pessoas que tem nas nossas igrejas hoje, que não tem compromisso com Deus? Você fala um negocinho desse tamanho, chega lá na frente enorme, a língua é grande demais. Você já imaginou se ela fosse assim? Se ela fosse pedir alguma coisa para alguém, alguém entregaria a ela? Alguém prestaria uma vasilha? Não, então ela não era assim. Ela também era uma serva de Deus. E além dela ser serva de Deus, ela tinha testemunho. Porque o crente precisa ter testemunho. Se o crente não tiver testemunho, ninguém quer ser crente igual ele. Você já ouviu alguém dizer assim: se for para mim ser um crente igual fulano de tal, prefiro não ser? Você já ouviu alguém dizer isso aí? Se for para mim ser crente, para ser igual o pastor fulano de tal, eu prefiro não ser crente. Tem pessoas assim que dizem isso, mas aquela mulher não. Aquela mulher era diferente. E uma certa feita, amados, eu estava dando um estudo na minha igreja e eu disse assim para os irmãos: irmãos, você tem que ser como um espelho. Por que como espelho? Quando você olha no espelho, reflete a tua imagem, não é assim? E se você reflete a tua imagem no espelho, você nunca quer ver a tua imagem no espelho arranhada a sua face. Você não quer ver no espelho o seu cabelo bagunçado, não. Mesma coisa é Deus com você. Deus quer que você seja espelho para o mundo. Deus quer que você passe na rua, as pessoas olhem para você e dizem assim: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, ali tem uma pessoa diferente. Aleluias. Entenda bem uma coisa: aquela mulher, agora, ela faz conforme o profeta de Deus disse. E a Bíblia diz que quando ela entra dentro da sua casa, que ela fecha a porta, ela começa a virar a botija de azeite sobre as vasilhas. A Bíblia vai dizendo que enche todas as vasilhas. Após todas as vasilhas cheias, ela pede para o seu filho: me dá mais uma vasilha. Ele disse: não tem mais vasilha. A Bíblia diz que agora ela vai até o profeta e faz o profeta saber o milagre que tinha acontecido. E o profeta diz para ela: olha, mulher, pega, vende esse azeite, paga suas dívidas e vive do resto. Entenda bem uma coisa: primeiro ele disse, vende o azeite. Depois ele disse, paga suas dívidas. Tem crente que não gosta de pagar dívida e diz que Deus está usando. Deus não usa crente caloteiro, não. Deus não usa pessoa que paga, Deus não usa. Deus só usa quem está na posição de vaso. Quem está na posição de vaso aqui? Só quem está na posição de vaso. Esse negócio vai pegar fogo aqui. A Bíblia vai continuando nos dizendo que de repente Eliseu agora ele vai para Sunem. E quando Eliseu vai para Sunem, ele vai lá no capítulo 4, versículo 8. Ele vai passando pela casa
quê? E a Bíblia vai dizendo que todas as vezes que Eliseu, ele vai para Sunem, ou ele passa por ali, ele vai na casa daquela senhora para comer. E aí agora ela começa a conversar com seu marido, e ela diz: olha, eu vejo que esse homem que passa aqui, ele é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele aqui na nossa casa um quarto, e vamos colocar nesse quarto uma cama, vamos colocar nesse quarto uma mesa, vamos colocar nesse quarto uma cadeira e também um candeeiro, porque todas as vezes que ele vir aqui, ele vai deitar e vai dormir aqui na nossa casa. Você sabe o que aquela mulher estava dizendo, pastor? Vamos trazer um profeta para cá, porque profeta que é profeta, onde ele pisa, está abençoado. Era isso que ela queria dizer. Hoje em dia não dá para ser assim, sabe por quê, pastor? Se você chamar um profeta para tua casa, enquanto você não encher a barriga dele de pão com mortandela e café com leite, ele não profetiza nada para você. Sabe por quê? O profeta hoje em dia, ele está querendo tirar o que você tem. Vai entregar tudo! Entrega tudo! Deixa Deus usar. Aquele profeta foi de a mulher disse que a mulher fala com o marido aceita, e eles faz lá e coloca lá. Aí de repente o profeta Eliseu, ele chega até aquela mulher e ela diz para ele: olha, você vai ficar aqui na minha casa, está ali um quartinho. Agora Eliseu, ele entra para dentro do quartinho, mas eu não consigo entender, porque quando eu começo a meditar na palavra de Deus, a palavra de Deus, ela fala umas coisas assim para mim, que eu fico sempre pescando e não consigo entender, porque eu vejo Eliseu, ele anda com quem? Com Geazi. Geazi mostra Eliseu. Agora, como a mulher faz na casa um quarto, ela coloca uma cama, ela só coloca uma cadeira, ela só coloca uma mesa, ela só coloca um candeeiro, se eles são Deus. Não dá para entender? Aí quando eu começo a meditar na palavra, o Espírito Santo começa a falar comigo, e ele diz: olha, nem todo mundo que anda com profeta é profeta, nem todo mundo que anda com crente é crente, nem todo mundo que diz que prega, prega, nem todo mundo que diz que leva, leva, nem todo mundo que diz que Deus, ele está escolhendo essa noite. Faz o diferencial. Além do mais, quando eu começo a entender, eu vejo a palavra entra dentro de mim, e eu começo a falar com Deus. E agora, Deus, tudo bem, eu entendo que ele andava com o profeta, ele não era profeta. Aí Deus fala assim: agora você veja bem uma coisa. O profeta Eliseu um dia chega nele e diz assim: olha, Geazi, eu vejo que essa mulher tem sido boa demais para nós. Vamos ver, Geazi, vai lá na casa dela, pergunta para ela o que ela não tem, porque nós vamos usar de benevolência. Eu sou profeta, traduzindo aqui, eu sou profeta, eu vou falar, vai acontecer. Geazi não precisa nem entrar na casa da mulher. Geazi, ele olha e fala para Eliseu: olha, Eliseu, ela não tem filho, o seu marido é velho demais. Geazi tinha um olho maior do que você imagina. Não precisou de ele entrar dentro da casa da mulher, não precisou. Ele de lá de fora mesmo, ele já sabia que ela não tinha. Tem gente que é assim, tem gente que vai na tua casa, não é para te abençoar só por ela que você tem. Tem gente que é assim, tem gente que vai na tua casa, não é para orar por você, não. É para te abençoar. Ai, meu Deus, eu vou te dar aqui. Pega aí se você quiser. Deus está mandando você olhar. Quem é que você coloca dentro da tua casa? Glória a Deus! Tem gente que está indo lá, mas não é para te abençoar. É de olho do eita, deixa eu dizer aí, que vamos levar. Olha quem é que está indo dentro da sua casa, está de olho no teu marido. Ei, olha quem está indo lá na tua casa, não está de olho. Ai, meu Deus do céu, está querendo tirar o que é teu, mas o sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus! Tacando é plava sui de rece la bracia. Tacando que plava sui de fácia. Tacando e demandar a vassuia. Escute-me bem uma coisa. A Bíblia vai dizendo agora que o profeta Eliseu, ele diz assim: olha, então tá bom, chama a mulher aqui. A mulher vem, ele fala: você não tem filho? Ela diz: não. Ele fala: então no tempo certo você vai dar à luz a um filho. A Bíblia diz que agora passa o tempo, a mulher tem um filho. Quando aquele filho nasce, aleluia, aquele filho é uma bênção dentro de casa. Imagina bem você que é mãe, quando o seu filho nasceu, quando ele era pequenininho, ele corria para um lado, ele corria para o outro, ele te deixava doida dentro de casa. Às vezes o pai chegava no serviço, ou foi parar o carro, o menino já saía correndo na frente. Era desse jeito que
com aproximadamente 12 anos. E de repente o menino começa, aleluia, vai para a roça com o pai. E quando ele está lá no campo com o pai, ele começa a passar mal. O pai não aguenta, aquele menino reclamando que está com dor de cabeça. Manda voltar para casa. E agora o menino vai para a barra da saia da mãe e ele morre lá dentro de casa. Escute bem o que Deus está falando aqui. A Bíblia diz que aquela mulher, ela não teve dúvida. Ela só pensou, peraí, eu não pedi filho para profeta, que ele foi profeta. Eu não pedi nada para ele. Ele falou que eu ia ter. Então agora, se o profeta falou, ele vai ter que segurar a boca. Escute bem uma coisa. Se Deus te mandar você falar, fale, mas se Deus não mandar você não fala. Que tu vai ter que segurar a boca. Da a Bíblia vai dizendo agora que agora aquela mulher ela fala assim: olha, arruma aí meu animal aí, arruma alguma coisa pra mim ali. Eu vou subir em cima, comigo aqui. Eu vou subir em cima. Mulher, Eu vou glória a atrás do profeta. Eita, Deus. E ela vai atrás do profeta. Ela vai. E quando ela chega no profeta, algo interessante é que quando ela está indo no profeta, o filho dela está como? Morto dentro de casa. Mas por todo mundo que ela passa, e a pessoa pergunta: e aí, como você está? Ela fala: eu estou bem. E como está o teu marido? Está bem. Glória a Deus. E como está o teu filho? Ah, se fosse hoje, como que você está? Eu estou desesperada. O meu filho está morto lá em casa. O meu marido mandou ele para cá para morrer. Agora quando o meu marido chegar, ele vai me matar também. Se fosse hoje, era assim. Eita! Mas ela não. Lá em casa vai tudo bem. Aleluia. Eu tenho o objetivo de chegar até o profeta. Eu tenho um objetivo. E ela vai até o profeta, e ela chega no profeta, ela fala pro profeta assim: quem é que o profeta manda vir até a casa da mulher? Quem é? Hã? Eita, Deus. É o zoião, o Geazi. Vai lá, Geazi! Meu Deus! Era quem? O olheiro, zoiudo. Ele que ia lá. Mas veja bem, como eu já disse e vou repetir, nem todo mundo que anda com o profeta é profeta. Glória a Deus. Nem todo mundo que está do lado do pastor é pastor. Nem todo mundo que diz que é. Não precisa de você, eu vou entregar isso aqui, Jesus. Não precisa de você falar quem você é, não. O próprio Espírito Santo te apresenta. Tem um negócio de um dia por aí, a pessoa já chega na igreja e já fala: eu sou fulano de tal, olha. Ele, eita meu Deus, eu sou o cara, eu faço, acontece. E Deus olha no céu e fala assim: olha, esse aí eu já resolveu pra gente. Eu vou falar um negócio aqui que Jesus está falando para mim falar. Olha, veja bem, a Bíblia vai dizendo lá no livro de Samuel, capítulo 16, com uma certa feita, Deus disse para Samuel assim: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Enche teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a casa de Jessé o Benemita, porque dentre teus filhos me tenho de provido de um rei. Aí Samuel fala assim: mas como eu vou lá, Senhor? Aí ele diz assim: olha, vai, pega a novilha, diz que vai sacrificar, e quando você chegar lá, eu vou te mostrar quem é que eu vou ungir. É assim que a Bíblia fala. A Bíblia diz que Samuel foi, e quando ele chega lá na casa de Jessé o Benemita, que Jessé vai para a tua vida que é de pai, dele para de pai, vem sacrificar o Senhor. Eu imagino que nunca a Bíblia diz que ele começa a trocar uma ideia com Jessé, e quando ele está falando com Jessé, ele fala: eu vi um dia, venho aqui a rei. O que Jessé faz? Olha, peraí, você está no lugar certo, tem 3 filhos aqui, que ele é do exército do rei Saul. Olha, vem aqui, Eliabe. A Bíblia diz que Samuel, quando ele olhou Eliabe, os seus olhos se encheu. E ele disse: certamente eu estou diante do rei. Aí Deus disse para ele assim: olha, Samuel, esse daí eu já rejeitei. Esse aí pode ter até cara de rei, mas não é rei. Esse aí pode ter até peso de rei, mas não é rei. Aí Deus diz assim, através da palavra, que depois que passou todos os filhos de Jessé, ele disse assim: mas não tem mais nenhum, tem mais um. Mas Jessé, olha, eita, Jesus, eu vou entregar esse negócio aqui, Jesus, eu vou entregar. Jesus disse assim: olha,
Deus dos fins da terra, eu te chamei. Eu me fiz mais excelentes e te disse: tu és o meu santo. A ti eu estou. E não te rejeitei, não temas, porque eu estou contigo. E não te assombro, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Glória a Deus! Diz assim, ó: e hoje envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se enraivecem contra ti. Aleluia! Conheceu nada! E se contenderem contigo perecerão, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudarei. É a Bíblia! Escute-me! Aquele moço Geazi que nós estávamos falando, ele não tinha nada para entregar para aquele menino. Mas vocês não acham que quando ele chegou lá, que o menino estava deitado na cama do profeta, vocês não acham que ele tentou fazer um merengo lá e falar: vai levantar? Se fosse hoje, ele ficava rodando lá aqui de uma hora assim, ó. Tinha sapateado, tinha feito um monte de coisa, mas não levantou. Mas a Bíblia diz que quando o profeta chegou, o profeta tinha solução para o defunto. Escute-me uma coisa. Escute-me o que Deus está mandando te dizer. Talvez você não vê solução para o teu problema, mas hoje tem um profeta aqui que está te dizendo: não tudo está travado. Aleluia. Deus está mandando te dizer assim: aleluia, que toda árvore que está plantada junto ao ribeiro de água, ela vai dar fruto na estação certa. Deus está mandando te dizer assim: não temas, eu vou te ajudar nesta prova. Esta peleja não é tua, você não tem que pelejar nela. Eu vou pelejar por você. Você vai se dar! A Bíblia diz que quando o profeta chega lá e faz o diagnóstico, ele deita em cima do menino, boca com boca, testa com testa, olho com olho, peito com peito, braço com braço, perna com perna. E o menino levanta. Fica quieto. O menino levanta. Sabe por quê? Glória a Deus. Porque quem é profeta não precisa se esforçar. Você não entendeu? Quem é profeta, Deus fala na boca dele sem ele precisar de muita coisa. Glória a Deus! Mais pra frente, a Bíblia nos narra a história de um homem chamado Naamã, no capítulo 5, chefe do exército do rei da Síria. Só para você entender o que é ser vaso de Deus. É recurso de vasos. Chefe do exército do rei da Síria. Um homem de posse, um homem de posse. Um homem que o que ele falava acontecia. E ele era respeitado pelo seu Senhor. Só que a Bíblia diz que ele tinha um problema com ele, chamado lepra. Olha, pastor, a Bíblia diz que agora saem as tropas da Síria e pegam uma menina e levam presa para ficar a serviço da mulher de Naamã. Quando eu leio, pastor, quando eu leio essa passagem de Naamã, que eu vejo essa menina, eu pergunto para Deus: Deus, quem é essa menina? A Bíblia não diz, mas eu consigo entender que essa menina era uma escrava. Ela foi para ficar fazendo serviço para a mulher de Naamã. E escravo, geralmente, que cor que é escravo? É loirinho e azul? Não. Escravo é negro. Então eu vejo aqui como ela foi para ficar serviço, levaram cativa, levaram presa. Então eu vejo a menina negra, escrava, porém crente. Glória a Deus! Por que, pastor, que ela é crente? Porque ela diz assim: olha, oxalá o meu Senhor tivesse diante, você vai dar um glória agora, do profeta que está em Samaria. Glória a Deus! Só quem conhece o profeta é crente. Só crente. Se ele tivesse diante do profeta, ele o restauraria da lepra. Então ela já começou a evangelizar dentro da casa de Naamã. E você pensa que foi fácil? Não foi. Mas por que não foi fácil? Como é que ela ia saber que Naamã tinha lepra? Escute, segura esse negócio aí. Às vezes Deus te coloca em algum lugar para você ser a diferença e você não está sendo. Aleluia! Glória a Deus! Tu não está conseguindo enxergar a lepra. Tu não está conseguindo enxergar o pecado. Tu não está conseguindo olhar.
de uma pessoa que é o Senhor, ou seja, de uma pessoa que está com grau alto, grau elevado. A menina era pequena e Naamã era chefe do exército, mas ela profetizou sobre a vida dele. A profecia, pastor, começou dentro da casa de Naamã, com a menina. Se ele for lá, ele vai chorar. Naamã não vai pegar. A Bíblia diz que Naamã foi. Só que Naamã queria, eu vou correr, porque o tempo já foi. Naamã queria chegar lá e o profeta colocasse a mão. Tem Você certeza que lembra você do vai que pegar? eu falei de Geazi? Vai pegar a bolacha aqui. Quando Naamã Vai chegou pegar a lá, bolacha? depois que o rei já tinha rasgado as roupas, Coloca que ele aqui. mandou ele ir, que ele chegou lá, Joga fora, vem sentar ali. Eliseu, olha aqui pra mim. Eliseu estava fazendo sabe o que, irmãos? A Bíblia não está falando isso, é eu que estou falando. Eliseu estava orando. Agora vai botar seu pai. Porque quando você está orando, você não tem tempo para falar alguma coisa. Então Geazi chegou lá, o profeta Eliseu, tem um homem fora chamado Naamã, que está cheio de lepra, e ele quer que o senhor vá lá falar com ele. Eliseu estava orando, ele continuou, ele olhou para trás e disse, olha, fala para ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai ser purificado. Continuou. Não para. Não para, irmão. Não para, irmão. Não para. Não para. Você tem que ter um objetivo. Não é porque você está orando, eu cheguei, bati nas suas portas e passei um problema. Você vai parar a oração. Não para! Glória a Deus! A Bíblia diz que Naamã falou assim, mas eu pensei que ele ia vir aqui. Ele ia pôr a mão e ele ia sarar. Mas não, ele falou assim, agora entenda uma coisa. Aquela menina era crente, não era que foi presa lá? E agora, Naamã tem com ele um pessoal, que ele é chefe do exército, ganhando com um monte de gente, não é? Eu consigo entender dentro da Bíblia também que tinha aquele pessoal que estava com Naamã lá, tinha bem uns 20 ou 30 que era crente. Sabe por quê? Porque quando Naamã começa a falar assim, olha, peraí, ele podia mandar eu lavar no rio Itapuana, Partes, os rios limpos da cidade. Ele vai mandar eu no Rio Jordão. Alguém diz para ele, ô chefe, peraí. Se ele te pedisse dinheiro, você não daria? Daria. Se ele te pedisse carro, você não daria? Daria. Se te pedisse ouro, você não daria? Daria. Se ele te pedisse tudo, você não daria? Daria. Então vai lá e se lava lá. Sabe quem que é esse? Que tipo de crente é esse? É aquele crente que só pega a força para falar, depois que o milagre já está na frente. Eles eram crentes, só que eles não teriam coragem de falar para Naamã, olha Naamã, faz assim que vai dar certo. Você conhece alguém assim? Você conhece um crente assim? Que ele só profetiza na hora que a vitória chega? É assim, olha, a irmã, Jesus, por que eu vou falar isso? Eu falei isso aí. A irmã ficou gestante. Aí, a irmã tem problemas e não podia ficar gestante, mas quando está gestante, a irmã chega e fala, Deus já tinha me mostrado que ela ia ficar grávida. O varão está procurando um trampo, não arruma. Mas um dia Deus abre as portas. Aí fala, eita, cheguei aqui, ó. Irmãos, Deus abriu uma porta para mim. Aí veio o vaso. Deus já tinha me mostrado. Tinha nada, é carne. Aleluia, Deus! E Deus não trabalha no meio de carne. Deus não trabalha com bisteca. Não. É isso que eu faço que a gente vê. Presente na botija. Quem criança usa vai buscar no regeneração. Quem criança usa vai consagrar. Glória a Deus! A Bíblia diz que ele vai lá e se lava 7 vezes e ele é purificado. E depois que ele é purificado, sabe o que acontece? Ele volta na casa do profeta Eliseu. Por que ele voltou lá? Por que ele voltou na casa do profeta? Porque ele queria abençoar a vida do profeta. Mas o profeta não quis. Mas o Saúl não quis. O Saúl não fez nada. Ele não fez nada, mas ele queria receber. Ei, fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé, eu vou parar para dar 10 horas. Casaremos na vitória. Se você não fez nada, não queira receber não, viu? Se você não fez nada, não queira receber não, viu? Tem gente que é assim, tem gente que não faz nada, viu, pastor? Eu vou entregar isso aqui, viu? Tem gente que não faz nada, mas no dia da festa quer aparecer no banho. Precisa de
Você quer se aparecer? Começa a orar. Porque quem quer te exaltar é Deus. O pastor que vai te exaltar. Quem vai te exaltar é Jesus. Vai para Jesus te exaltar. Glória a Deus. Quer subir? Primeiro desce. Vai dar água pro pai. Eu vou entregar esse negócio aqui. Eu vou ter que entregar esse aqui. O Zaqueu, ele queria ver Jesus. E ele subiu bem alto. Aí Jesus chegou lá e disse assim: Zaqueu, ó, pra você me ver, tu tem que descer. Você tem que vir por baixo. Por cima você não consegue ver Jesus, não. A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa. Aí agora Jesus fala para esse ó, Zaqueu, hoje eu vou compensar na sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Mas para isso acontecer, você tinha que descer. Jesus não descia. Jesus não orava. Mas andava com o profeta. E você sabe qual foi o final de Geazi? A lepra do Naamã foi para ele. Sabe por quê? Porque não fez nada, mas queria receber. Se você quer receber alguma coisa da parte de Deus, comece a fazer. Ei, a Bíblia nos fala assim, para terminar. Uma certa feita, Jesus disse assim, Deus disse assim, ó. E Jeremias disse: Jeremias, desce a casa do oleiro, porque lá te farei ouvir a minha palavra. A Bíblia diz que Jeremias levantou, desceu a casa do oleiro. E quando ele chegou lá, o oleiro estava trabalhando o vaso. Estava trabalhando eu. Estava trabalhando você. Estava trabalhando os pastores, o apóstolo. O oleiro estava trabalhando. E eu vou entregar isso aqui para me parar. Você é curioso. A Bíblia diz que o vaso que o oleiro trabalhava quebrou-se na mão do oleiro. Aleluias. Mas o oleiro não jogou o vaso fora não, viu? Você sabe o que o oleiro fez? Ele colocou, acredito eu, assim de lado, foi fazer outro vaso aqui e ficou olhando para ele e falou assim: olha, eu vou fazer de você um vaso melhor do que você já é. Entenda aquela coisa aqui. O oleiro não quebra vaso, não. O vaso se quebra sozinho. Escute-me bem aqui uma coisa. Você quer ver a verdade? Quando a pessoa começa a fazer alguma coisa para Jesus, que acha que já está no top, já não quer mais respeitar o pastor. O pastor fala alguma coisa, ele diz: não, agora eu sou pregador. Não, não vou fazer porque agora eu sou cantor. Todos os banhos você pode me procurar aí que você vai me ver. Tu vai se quebrar sozinho. Aleluia, Deus. Naamã, qualquer mandar vassoura, canada baixai. A verdade é porque se o vaso, se eu quebrar o vaso, eu jogo ele fora, mas o oleiro não joga não. O oleiro começa a amassar o barro de novo. Você vaso? Você vaso, não queira se quebrar sozinho, porque você ainda está na mão